Meus amigos do canal Hélio Gustavo e você que não é, seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer mais um vídeo seguindo a didática do nosso livro de circuitos elétricos CACC de Marco Marcos. O vídeo de hoje vai ser um gerador de tensão CA real. Nós vamos ver algumas características, tá? Que também nos lembra o gerador de corrente contínua, por exemplo, a bateria de um carro, né? Nós vamos ver alguns conceitos fundamentais que é muito importante para a gente. Então, vamos lá? Bem, gerador de tensão CA real. Então, o que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar aqui, por exemplo, que você tem, normalmente, quando nós estávamos até agora estudando circuitos elétricos, nós considerávamos apenas o gerador, desconsiderando a sua resistência interna. Lembre-se, todo gerador tem uma resistência interna, tá? Por quê? Porque nas nossas análises até agora, nós estávamos considerando o gerador como gerador ideal, tá? Então, desconsiderando a sua resistência interna, lembrando que isso é muito utilizado como recurso para facilitar as análises de circuitos. Na física, por exemplo, você utiliza muito, né? Quando você tem um gerador de tensão contínua, você também vai ter um resistor do gerador ali, um RG. Então, aqui em circuitos elétricos com corrente alternada, quando você está analisando o gerador de tensão alternada, né, a fonte de sinal, ela também vai ter uma impedância interna. Nós consideramos uma impedância interna porque o gerador ele também tem elementos reativos. Então precisamos considerar essa impedância interna que vai influenciar na potência entregue à carga, na quantidade de energia que você está entregando à carga. Só para você ter ideia, se você desprezar essa impedância interna, você pode ter uma baixa eficiência do seu circuito e você pode estar pensando que o problema é no gerador ou que o problema é na carga. Na verdade, você precisa analisar. Mas enfim, esse gerador aqui, assim como os outros, ele produz internamente uma tensão VG e possui uma impedância interna ZG. Então, todo gerador ele vai ter. E esta análise entre ZG e Z só vale para pequenas faixas de impedância, visto que as impedâncias mudam, né, de acordo com esta variável. Então, na verdade, só mudam aqui, na verdade, pequenas faixas de frequência. Por quê? Porque as frequências, elas modificam o valor, as reatâncias de, né, componentes capacitivos e componentes indutivos. Então, nós sabemos que para o componente reativo, a frequência é um elemento importante. Então, você precisa considerar essa análise aqui apenas para pequenas faixas. Se você tem elevadas frequências ou frequências muito baixas, essa análise ela pode ser desconsiderada em tratando de impedâncias, tá, entre o gerador e a carga, tá certo? Então, você tem aqui, ó, a corrente, não é o valor da corrente aqui. Na verdade, aqui é uma malha e a única diferença que nós estamos inserindo é que nós estamos acrescentando agora a impedância do gerador. Mas aqui vale o conceito de lei de Kirchhoff das malhas e lei de Kirchhoff das tensões para fazer essas equações que vocês estão vendo. Então, fazendo essa análise aqui, ela envolve três condições. A primeira condição é quando você tem uma impedância, não é? Uma impedância aqui da carga bem maior do que a impedância do gerador. Então, nesse caso, toda a tensão gerada, basicamente, pela sua fonte de sinal, ela vai ser transferida pela carga simplesmente por uma análise aqui, ó, de divisor de tensão. Quanto maior, não é? Quanto maior for essa impedância aqui, olhando aqui, quanto maior for essa impedância aqui, mais a carga vai puxar a tensão, não é? Vai, na verdade, puxar a tensão não. Mas, na verdade, a carga vai ficar com a maior parcela da tensão oriunda da sua fonte de sinal. Então, se você tem, e no caso ideal,
você tem toda a tensão da sua fonte de sinal transferida para a carga. Então você tem um gerador de tensão ideal, tá? Então você tem essas relações aqui, tá? E se você tem uma impedância do gerador bem menor, não é? Uma impedância aqui, ó. Na verdade, deixa eu ver aqui, ó. Z é muito menor, na verdade aqui ficou errado o sinal, né? Z é muito menor do que ZG, tá? Então a impedância do gerador ficou bem maior do que a impedância da carga. Então você tem um gerador de corrente ideal. Por quê? Porque a corrente aqui, independente da carga que você coloque, será a mesma. Entendeu? Porque é considerado gerador de corrente ideal. Por quê? Porque a corrente que circula na carga praticamente vai ser a mesma, independente da carga que você coloca. Por quê? Porque a impedância interna é muito grande. Então não importa a impedância que você coloque na carga, que não vai alterar, não vai fazer alterações significativas no valor da corrente. E a terceira condição é quando em módulo você tem a impedância do gerador com a impedância da carga na mesma ordem de grandeza. Então, quando você tem essa condição, a tensão e a corrente são dadas pelas expressões vistas lá no primeiro slide, tá? Então, basicamente, lei de Kirchhoff, lei das malhas, aqui você vai aplicar tensão vezes impedância vezes corrente, não é? Então, você vai aplicar aqui. Você gostou, meu amigo, do conteúdo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a forma melhor que você tem de aproveitar a energia, a tensão gerada na fonte para a carga? Como é que você faz esse casamento? É isso que nós vamos ver nos próximos vídeos.